Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei passar uma definição de trigonometria e exemplos de aplicação, tá? Exemplos de aplicação, obviamente, na área elétrica. Então, para isso, eu coloquei alguns objetivos para a nossa aula de hoje, sendo o primeiro as definições teóricas e os conceitos sobre a trigonometria. Depois, relações trigonométricas para triângulos retângulos. Na sequência, relação direta entre seno e cosseno através do Teorema de Pitágoras, que a gente já estudou na aula passada. E, por fim, exemplos de cálculos com aplicação de conceitos trigonométricos. Então, trazendo aqui a conceituação de trigonometria, a trigonometria ela é uma palavra de origem grega que remete à medida de 3 ângulos. Tá? Os estudos dessa área da matemática voltam-se para os triângulos, que são polígonos que possuem 3 lados e, consequentemente, 3 ângulos. Em um primeiro momento, a trigonometria ocupa-se de estudar algumas propriedades e relações dos triângulos retângulos para, posteriormente, relacionar as medidas dos lados dos triângulos com as medidas dos ângulos. Tá? Isso a gente vai compreender aqui nos nossos estudos. Essas propriedades aí, né, e relações, elas são expandidas para triângulos quaisquer por meio dos teoremas conhecidos como leis do seno e dos cossenos. Tá? Então temos aí duas leis que possibilitam fazer aí uma expansão aí dessa análise de triângulos não retângulos, né? A gente vai estudar posteriormente. Em termos de aplicação prática, né, ela acaba sendo aí muito utilizada no estudo da física, química, biologia, geografia, astronomia, medicina, engenharia, dentre outros, né, entre outras áreas do conhecimento científico. Normalmente as áreas relacionadas a conteúdos de exatas. Falando agora das relações entre catetos e ângulos, temos aí que as funções trigonométricas são as funções relacionadas aos triângulos retângulos, tá? Que possuem o ângulo de 90 graus, né? Que seria aquele ângulo oposto à hipotenusa. E essas relações seriam seno, cosseno e tangente. Então, as relações mais básicas. As funções trigonométricas estão baseadas nas razões existentes entre dois lados do triângulo em função de um ângulo. Tá? Então aqui nós temos o triângulo retângulo, que a gente já utilizou para o estudo do Teorema de Pitágoras da última aula. Né? Temos aqui a hipotenusa, que é o cateto maior, ele acaba sendo aqui oposto ao ângulo de 90 graus, né? O lado maior aqui do triângulo. Coloquei aqui um ângulo alfa, e oposto a esse ângulo alfa nós temos esse cateto, que é chamado de cateto oposto. É o lado do triângulo que está oposto ao ângulo alfa. E temos também o cateto que está adjacente a esse ângulo alfa. Só que além do ângulo alfa, nós temos lá em cima o ângulo beta. E um aspecto interessante é que o cateto oposto ao ângulo alfa está adjacente ao ângulo beta. E, por consequência, o cateto adjacente ao ângulo alfa está oposto ao ângulo beta, né? Então, se eu pegar aqui esse cateto adjacente, que está adjacente a alfa, ele acaba estando oposto a beta. E esse que estava oposto a alfa passa a estar adjacente a beta. Então, essas definições de cateto oposto, cateto adjacente, principalmente, né, já que a hipotenusa é sempre o lado oposto a 90 graus, é importante quando a gente analisa os ângulos, né? A gente tem que saber para cada ângulo se eu tenho um cateto adjacente ou um cateto oposto ao ângulo. Tá? Definições trigonométricas para triângulo retângulo. Então aqui eu vou entrar já
com as relações trigonométricas, que são formadas basicamente aí por dois catetos, né, que seria o oposto e adjacente, em relação à hipotenusa. Então aqui nós temos um triângulo retângulo, vou considerar esse ângulo alfa aqui como referência para o estudo. E com essa consideração eu posso definir o seno de alfa, que é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem está oposto a alfa? Esse lado, né? E a hipotenusa, o lado maior. Tá? Então essa é a definição de seno. Tá? Lê-se cateto oposto sobre a hipotenusa e o cosseno cateto adjacente ao ângulo dividido pela hipotenusa. Tá? Definição de cosseno que se lê cateto adjacente sobre hipotenusa. Por fim, nós temos a tangente, que é basicamente dividir cateto oposto pelo cateto adjacente. Tá? E aí a gente lê cateto oposto sobre cateto adjacente, que resulta aqui na tangente do ângulo alfa. Então, se eu pegar um triângulo retângulo, em termos de definição mais básica, aí nós temos o seno do ângulo, o cosseno do ângulo e a tangente do ângulo. Tá? É isso que nós teremos a princípio para qualquer triângulo retângulo, e daí a gente consegue já ter uma boa relação, né, entre o ângulo e o tamanho dos catetos para triângulo retângulo, ou seja, aquele triângulo que tem um lado de 90 graus. E aqui é uma coisa interessante, né, porque assim, se eu tenho um triângulo retângulo, eu posso aplicar o teorema de Pitágoras, né? Já que o teorema de Pitágoras ele é aplicável para qualquer triângulo retângulo. Então, com isso, é possível definir uma relação direta entre seno e cosseno, utilizando o teorema de Pitágoras. Tá? Então, aqui temos o nosso triângulo retângulo. Sabemos que definição de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, igual à soma do quadrado dos catetos. Né? Então, isso daqui é a definição do teorema de Pitágoras. Agora, se eu pegar essa definição e fizer de forma equilibrada uma divisão da hipotenusa ao quadrado dos dois lados da equação, tá? Eu terei algo parecido com isso daqui. Pego a hipotenusa ao quadrado, divido por ela mesma, cateto oposto ao quadrado dividido pela hipotenusa ao quadrado, cateto adjacente ao quadrado dividido pela hipotenusa ao quadrado. Tudo que eu fiz do lado esquerdo, eu fiz para o lado direito. Então, a equação está equilibrada. Só que aqui, ó, eu tenho hipotenusa ao quadrado dividido por hipotenusa ao quadrado. Se a hipotenusa fosse 2, 2 ao quadrado, 4. Seria aqui também 2 ao quadrado, que dá 4. 4 dividido por 4, 1. Né? Então, aqui, como resultado, nós temos 1. Agora, aqui, eu tenho a divisão, né, do numerador pelo denominador. Tenho aqui um expoente, né, tanto para o numerador quanto o denominador que é comum, então eu posso colocar entre parênteses e elevar ambos ao quadrado nesse caso, né? Por quê? Porque daí nós vamos analisar o que temos dentro aqui dos parênteses, né, para os dois casos. Então, para o primeiro caso, cateto oposto sobre hipotenusa. Cateto oposto ao ângulo dividido pela hipotenusa é a definição de seno. E cateto adjacente, né, que seria esse carinha aqui, dividido pela hipotenusa, é a definição de cosseno. Então, tenho seno aqui e cosseno aqui. Então, posso reescrever, né, essa equação como 1 igual a seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa. Tá? Então, essa é uma relação trigonométrica, olha que interessante, que correlaciona seno com cosseno de forma direta e que foi deduzida pelo teorema de Pitágoras, tá? Porque esses parâmetros aqui trigonométricos, eles têm que fechar com o primeiro estudo de Pitágoras, tá? É necessário que haja coerência matemática entre os conceitos. Então, a gente pode chegar nessa relação partindo do teorema de Pitágoras e sabendo, né, o que seria a definição do seno e o que seria a definição do cosseno.
Agora, para elucidar um pouco, né, essa teoria, eu trouxe alguns exemplos de cálculo, tá? Então eu peço para que seja calculado o valor de Azinho, Bzinho e beta para esse caso aqui de baixo, tá? Então eu quero descobrir o valor da hipotenusa do cateto oposto a beta e adjacente a 50 graus, e já tem aqui o valor aqui do cateto adjacente de beta e oposto a 50 graus, que vale 6. Então aqui o que eu posso fazer? Eu poderia utilizar a relação aqui, né? Se eu tenho o cateto oposto e tenho esse ângulo, posso utilizar a definição de seno, né? Só que antes, eu queria demonstrar aqui para vocês o uso da calculadora científica. Normalmente, a calculadora científica tem esse aspecto, tá? E tem uma tecla aqui que é o mode. Então, quando vocês pressionarem o mode, vocês devem ir lá na opção DEG, para se trabalhar com ângulos. Se a calculadora estiver em rad, você vai trabalhar em radianos. E na trigonometria aqui, né, da matemática, a gente trabalha em graus, tá? Então deixa em DEG. E agora nós temos, ó, definição aqui do seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Eu tenho o alfa que vale 50 graus, cateto oposto vale 6, né? E a hipotenusa? Não sei. Vale Azinho, mas eu vou encontrar o valor, né? Então, esse seno aqui está multiplicando, eu posso passar aqui no lugar do Azinho dividindo, basicamente eu troco, né? Seno de 50 com Azinho, fica 6 dividido por seno de 50 graus. Daí na calculadora você digita seno, né? Abre parênteses, 50, fecha parênteses, dá um igual, vai aparecer 0,766. Só que tem que estar em DEG, tá? Se no celular tiver a opção de mexer com seno e cosseno, pode observar lá. Se não tiver DEG, tem que estar um D maiúsculo para vocês selecionarem e trabalhar dessa forma, tá? Daí ficou fácil, né? 6 dividido por 0,766 dá 7,83. Portanto, esse é o valor da hipotenusa, do Azinho. Tendo o valor do Azinho, eu posso agora, por relação de cosseno, determinar o valor do Bzinho, né, que seria o cateto adjacente ao ângulo de 50 graus. Então, cosseno de 50 igual Bzinho, que é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, que é 7,83, que acabamos de calcular aqui, né, o valor do Azinho. O B é o que eu quero encontrar. Então, se eu tenho 7,83 dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando, vai ficar isso daqui. Cosseno de 50 graus é 0,64, tá? Guardem esse valor, cosseno de 50 graus, 0,64, porque a gente vai utilizar esse dado aqui no próximo slide, tá? Então, se eu multiplicar 0,64 por 7,83, eu chego que o Bzinho, cateto adjacente a 50 graus, vale 5,03. E para determinar beta, agora eu sei o cateto adjacente a beta, sei o cateto oposto a beta. Eu posso fazer agora essa relação trigonométrica da tangente, né? Então, tangente de beta é o cateto oposto, que no caso Bzinho, 5,03, dividido pela adjacente, que é 6. Ou seja, dá 0,84. Só que 0,84 é o valor da tangente de beta, tá? Se eu quero descobrir o valor de beta, ou seja, o ângulo, eu tenho que na calculadora pressionar a tecla Shift, tá? Shift, e a opção tan, tangente. Deve aparecer na telinha aqui, tangente a menos 1, vocês colocam entre parênteses 0,84, dá um igual e é para aparecer 40 graus, tá? 40 graus. Legal, essa é uma forma de resolver. Agora, existem outras, tá? Para o mesmo exemplo, vou trazer aqui uma outra forma de se calcular os parâmetros, tá? Para vocês verem como bate as coisas. Existe uma relação aqui para triângulo, para qualquer triângulo, tá?
que a soma dos ângulos internos de um triângulo deve ser igual a 180 graus. Tá? Então, se eu somar beta mais alfa mais 90, tem que dar 180. Legal. Então, 90 que está somando, né? Eu posso passar ele depois, num segundo momento, subtraindo e encontrar uma relação entre beta e alfa. Agora, para esse triângulo retângulo, a gente já viu que o teorema aqui de Pitágoras, que foi estabelecido, ele pode ser utilizado, porque o triângulo é retângulo, ou seja, o ângulo oposto à hipotenusa tem 90 graus. Então, ele é aplicável para esse caso. Além disso, a gente pode aplicar aqui a relação trigonométrica que a gente chegou partindo do teorema de Pitágoras, né? Então, a gente sabe agora que 1 é basicamente a soma do seno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado do ângulo alfa. Isso daqui é uma relação importante aí quando a gente quer descobrir o valor de um cosseno ou de um seno de ângulo e não temos uma calculadora disponível, a gente pode utilizar essa relação aqui, porque conhecendo um a gente consegue deduzir qual que é o valor do outro, né? Então isso aqui é uma relação aí que ajuda bastante. Então, pegando ali o nosso exemplo, né, já temos aqui as definições teóricas colocadas, né, definições aí complementares. Eu posso resolver agora esse triângulo retângulo por essas propriedades, né? Essas propriedades aqui são interessantes e às vezes são muito mais diretas também na resolução. Vocês vão perceber isso logo de início, né? Porque aqui, ó, que eu disse, eu tinha a soma, né, de todos os ângulos internos igual a 180 graus. Então, o que acontece? O ângulo alfa, eu sei que vale 50. Se eu somar 50 com 90, eu chego em 140, né? 140 graus. O que acontece agora? Tá somando, passo para o outro lado, subtraindo. Beta vale 40 graus. Mais fácil, né? Bem mais fácil do que nós fizemos anteriormente ali, utilizando tangente, arco tangente. Mas perceba, tem que bater, né? Somatória interna dos ângulos de um triângulo qualquer é 180. Tá? Por ser um triângulo retângulo, a gente já sabe que um ângulo aqui interno é 90 graus, isso acaba facilitando bastante. Mas quando temos um triângulo obtuso, né, um triângulo diferente, né, não retângulo, daí a gente não conhece nenhum dos ângulos, daí temos que trabalhar com outras propriedades, lei dos cossenos, lei dos senos, a gente vai estudar mais adiante isso. E agora eu vou aplicar essa propriedade aqui, ó, tá? Olha que legal isso daqui, né? Eu já sei o valor do seno de 50, tá? Então, supondo que eu não soubesse o valor do cosseno, a gente já calculou, eu pedi para vocês guardarem o número, né? Era 0,64. A gente já calculou, mas a gente vai testar essa propriedade aqui para ver se bate, tá? Na prática. Então, o seno de 50 graus é 0,766. Se eu fizer ao quadrado, tá? Pela relação aqui trigonométrica, eu chego em 0,587. E apenas copio o 1 e cosseno de alfa ao quadrado. Eu passo esse valor que está somando para o outro lado subtraindo, tá? Chegaremos aqui em 0,413, que é basicamente subtração de 1 menos 0,587, né? A gente vai chegar nesse valor aqui. E não é cosseno de alfa ao quadrado que eu quero apenas o cosseno de alfa. Então, esse quadrado passa para o outro lado como raiz, ou ainda, utilizando a regra do equilíbrio, eu tiro a raiz quadrada dos dois lados, raiz quadrada de um número ao quadrado, fica apenas n, e fica a raiz quadrada do outro lado, né? Se eu fizer a raiz quadrada de 0,413, eu chego em 0,64. E 0,64, de fato, é o valor do cosseno do ângulo alfa aqui, que para nós é 50 graus.
tá? Então, de fato, perceba, essa relação trigonométrica deduzida do Teorema de Pitágoras bate também com o valor aqui dos cossenos e dos senos, né, que a gente acaba correlacionando. Mas perceba sempre, eu só posso correlacionar o seno com o cosseno quando estou tratando do mesmo ângulo, tá? Se aqui eu tenho beta, do outro lado eu tinha alfa, né? O alfa é 50 graus. Aqui, estar alfa ou 50 graus é a mesma coisa, tá? Poderia colocar assim, ó, cosseno de 50 graus igual a 0,64. Por quê? Porque eu trabalhei com seno de 50 graus. Então, o resultado é cosseno de 50 graus, o mesmo ângulo que eu utilizei aqui para o seno. Legal. E agora, se eu quiser estabelecer esse lado aqui, né, o cateto oposto a beta, né, e adjacente a 50 graus, eu posso aplicar tangente de 50 graus, só que eu vou fazer o seguinte aqui, né? O beta, aliás, eu já conheço, 40, né? Eu já calculei aqui. Eu quero definir nesse momento o valor de Bzinho, né? Então eu posso fazer assim, ó. 6, ele é adjacente a beta, só que ele é oposto a 50 graus. Então, cateto oposto é o numerador, né? Então, substituo aqui na definição da tangente. Cateto adjacente a 50 graus, ele é o denominador, que vale Bzinho, né? Então, tangente de 50 graus igual a 6 dividido por Bzinho. O que eu faço? Passo o Bzinho para o outro lado multiplicando e tangente que está multiplicando eu passo dividindo. Então, 6 sobre tangente de 50 graus é a mesma coisa que 6 dividido por 1,19, que é 5,03. Então, turma, perceba, olha que legal. Eu cheguei no mesmo valor de beta, cosseno de alfa e de Bzinho, utilizando essas relações trigonométricas, tá? Apenas utilizando essas relações eu já consegui deduzir esses valores, tá? Então, a trigonometria ela vem para nos auxiliar quando trabalhamos ali com triângulos, tá? Porque ela relaciona os lados dos triângulos com os ângulos internos, tá? Desses triângulos. Então, quando você tem um ângulo e um cateto, normalmente você já consegue ali fazer algum arranjo trigonométrico para descobrir os outros ângulos e os outros catetos. E na elétrica, eletroeletrônica, se utiliza muito, tá? Utiliza-se bastante mesmo esses conceitos aí de trigonometria. Então é importante que vocês conheçam, tá? Então, para a aula de hoje é isso. Eu agradeço mais uma vez a atenção de todos. Lembrando sempre que eu fico disponível, né, no chat para tirar maiores dúvidas. Quem tiver algum tipo de pergunta, alguma colocação, eu peço que deixe no Teams e que assim que eu observar ali a dúvida, né, a colocação de cada um, eu vou lá e esclareço, tá? Beleza? Então, para a aula de hoje é isso. Agradeço a atenção de todos mais uma vez. Desejo bons estudos e até a próxima.